deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Bom vídeo! Vou falar o que eu acho. Ele cita o Lohan, ele cita o Fabrício Bruno e ele cita o Alcaraz. Quando ele fala assim, eu vejo os mínimos detalhes. Então assim, galera, é uma análise do Felipe Luiz. O Lohan não está se entregando ao máximo. Ó, ele fala aqui, chegar no horário, levar a sério, prestar atenção no vídeo, querer aprender, ter vontade e ter ambição. E aí ele cita 3 jogadores. O Fabrício, eu vou entrar numa de que o Fabrício iniciou o ano focado em sair do Flamengo e ir para o Cruzeiro. Talvez por isso ele não esteja focado. Acho que foi isso. Agora, o Lohan e o Alcaraz, eu acho que foi uma deficiência de ambos. O Alcaraz talvez com essa dificuldade de conseguir render, e o Lohan, eu acho que é uma mentalidade errada do Lohan, tá? Então, assim, eu sei que a galera tá muito chocada com o Lohan sendo vendido por 8 milhões de euros, por 80%, basicamente como se fosse o valor dele de 10 milhões. A gente esperava vender por mais, mas me parece sim que o Lohan nos treinamentos, tá, durante o dia a dia, ele não está empenhado. E era o que eu falava anteriormente, tá? Pelas entrelinhas, quando o Boto é apresentado, é perguntado para ele sobre o Matheus Gonçalves e o Lohan, sobre esses 2 jogadores. E o Boto responde dizendo, uma coisa que me deixa triste é ver jogador com grande potencial sendo desperdiçado. Ponto. Então, assim, o Matheus Gonçalves vem tendo chance. O Lohan não. Acho que isso é ligado ao Lohan. E acho que assim, galera, eu estava até falando isso lá no Olho no Lance. Isso foge do controle do clube, cara. A galera, eu concordo quando a galera fala assim, fala no geral, né? Tem que ter mais escola, tem que ter mais educação. Educação salva, educação reconstrói, mas a principal educação para tornar um cidadão de bem não é o da escola. O da escola te traz conhecimento. O da escola a gente cria pessoas que vão transformar o mundo. Né? O médico que vai achar a cura do câncer, o engenheiro que vai inventar o carro com combustível de água, o cientista que vai criar o teletransporte e, enfim, criar a porra do skate voador, tá? Que eu acho isso uma vergonha. Só que a maior educação é a educação de casa. É o alicerce de casa. É o jovem parar e ouvir o pai e a mãe, e o pai e a mãe terem bons pensamentos. Como eu acho que tem o Hendrick. Vocês podem criticar o Hendrick, o caralho, ele tem pilar familiar. O Vinícius Júnior tem pilar familiar. O Estevão tem pilar familiar. O Neymar, por incrível que pareça, por mais que o pai seja meio adoidado, a mãe são separados, mas eu acho que se ele não tivesse pilar, minimamente um pilar familiar, ele também teria sucumbido. Entendeu? Então, assim, eu acho que o Lohan sucumbiu a coisas externas e ele... É aquela parada, irmão, ainda dá tempo. Talvez não dá tempo mais no Flamengo. Aí só o futuro, se ele voltar, mas ainda dá tempo de ele mudar essa mentalidade. Que senão daqui a pouco vai bater CSKA, aí do CSKA volta ainda para o Ceará, para o Fortaleza, para o Atlético, e aí vai só baixando, quando vai ver a carreira foi embora. Entendeu? Então, assim, galera, é uma decisão também do Felipe Luiz, essa questão do Lohan. E aí, só para trazer informação e já passar para o Renan, o Venê falou isso hoje, cara. Deixa eu ver aqui, que é a questão da... Aqui, ó. Jogador também sobre o Lohan. Não, é mais para frente. Espera aí. Ele fala da questão da documentação do Lohan e do CSKA. Aqui, ó. O CSKA enviou uma documentação de compra do Lohan ao Flamengo. O jurídico rubro-negro não concordou com uma cláusula e pediu alteração ao time russo. A troca de minutas começaram
para que a operação seja fechada. E ele tem uma outra notícia também que acho que é bagulho de guerra, cara. A cláusula que o Flamengo pediu para alterar envolve seguranças bancárias de proteção à guerra. O CSK concordou em mudar. Os clubes estão nesse momento em trocas de documento. Renan, tá praticamente muito próximo do Lohan sair do Flamengo por 8 milhões de euros por 80%. E aí, com tudo isso que a gente está vendo aí, é um cenário ideal? Você faria isso ou você seguraria, acreditaria nessa promessa? Cara, vamos lá. Eu acho que acreditar no talento do Lohan é até fácil, porque a gente já viu isso em algum momento se destacando, principalmente quando ele estava atuando no nível, na camada de idade dele. Ali ele já se mostrava um jogador diferente de todos os outros. Inclusive, quando ele chega no profissional, um pouco depois, é um pouco mais aproveitado, ele também já demonstrava ser um jogador precoce. Só que eu acho que aí tem dois lados da moeda aí, né, cara? Ou o cara pode achar que o talento dele somente vai desobstruir a carreira dele, vai fazer ele ser um jogador de sucesso inevitavelmente. Ou o cara pode usar esse talento aí, entender esse talento e através desse talento ele realmente conseguir se confirmar como um jogador decisivo, importante, transformador ali, como a gente já viu acontecendo, por exemplo, com o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior tinha muito talento, mas ele tinha essa tal educação, essa base familiar, enfim, não sei, princípio, valor, ambição, propósito, não sei o que ele tinha ali, mas ele tinha elementos ali que fizeram dele um jogador ambicioso com a própria carreira e chegou onde chegou. Se um jogador não tem essa ambição, mas tem muito talento, ele corre risco de ser apenas um talento sem muito esforço. E o Felipe Luiz parece que presta atenção nisso. Até porque o Felipe Luiz ele sempre demonstrou isso, né, cara? Enquanto jogador, e a gente tá falando de enquanto jogador 2 anos atrás. Até 2 anos atrás ele era esse cara que tentava vender caro uma perda de titularidade para Ayrton Lucas, por exemplo. E obviamente que isso também é algo que ele valoriza enquanto treinador, porque até pouco tempo atrás ele era jogador, assim como ele valoriza que o diretor de futebol dele seja um cara que tem experiência como treinador, porque vai entender das dores do treinador, vai entender das dificuldades que um treinador tem, e ele, enquanto treinador, também vai entender tudo aquilo que passa na carreira de um jogador, e se colidir com aquilo que ele entende como caminho correto da profissão, que o Felipe Luiz sempre foi muito profissional nesse sentido, ele provavelmente vai não conceder tantas oportunidades para um jogador, por mais talentoso que ele seja. E aí, em cima desse diagnóstico, eu acho que o Flamengo vai precisar negociar o jogador inevitavelmente. Acho que não tem como a gente fazer esse jogador querer render, né? É diferente, por exemplo, de quando a gente olha para o Wesley, que o Wesley ele não era um jogador que estava escolhendo entregar pouco futebol. O Wesley era um jogador que tinha limitações, e as limitações dele não eram limitações de entrega, de comportamento dentro de campo, eram limitações de conhecimento, de, enfim, entendimento de jogo, de saber aproveitar melhor as próprias características. Ele correu atrás disso. O fato de ele ter corrido atrás disso demonstra que ele é exatamente o oposto no sentido de não se acomodar. E hoje ele é um dos principais jogadores do Flamengo. E eu acho que a nível mundo, cara, não seria nenhum exagero a gente colocar, sei lá, o Wesley entre, sei lá, o top 10 mundial de laterais que tem atuação aí. A partida de ontem dele foi uma partida que não tem como a gente retocar nada ali, cara. O Botafogo, por exemplo, tentou transformar no Matheus Martins ali, acho que o Matheus Martins, o que o Luiz Henrique era ali pro Botafogo no ano passado, que era o jogador do 1 contra 1. E aquele lado de campo ali foi muito bem protegido pelo Wesley, porque ele é um jogador que amadureceu taticamente através de estudo, de comprometimento, de aprimoramento, e isso o Lohan nem precisaria fazer tanto, ele precisaria só ter a vontade de querer ser um jogador útil, e para isso tem que ter sim um pouco de mentalidade, um pouco de apoio, talvez estrutura familiar realmente seja uma das saídas para isso, mas eu acho que isso não vai acontecer, e não acontecendo, o Flamengo talvez não possa esperar tanto assim. O que eu falava em outras lives, e eu acho que isso também seria uma saída possível,
seria o Flamengo, de repente, emprestar ele para um clube que dá mais espaço para jogadores talentosos, assim, por não ter um elenco tão vasto. Aí a gente vai pensar... Hoje o Santos eu acho que é mais improvável, porque o Santos vai começar a trazer mais jogadores com a chegada do Neymar ali, né? Então, você vai ver jogadores que talvez não pensassem em ir para o Santos indo agora, mas o Santos é um território que dá muito espaço para jovens talentos. Mas, por exemplo, o Bragantino, que a gente viu aproveitando o Ramon, aproveitando o Natan, e conseguindo fazer desses jogadores que tiveram mais espaço no mercado de maneira geral, eu acho que seria uma boa saída para o Flamengo. Mas eu também não sei se esse tipo de iniciativa, de proposta aconteceu, não sei se isso chegou para o Flamengo, mas eu acho que isso poderia ser uma saída para tentar fazer o jogador render e não vender só por 1/10 da multa que ele tem lá, que é de 100 milhões de euros. A gente vai vender por praticamente 1/10 da multa. E é um jogador realmente que tem valor. Ele não está apresentando esse valor, mas ele tem valor principalmente por ser muito novo. Mas se o Flamengo vender, cara, eu não vou considerar isso como um erro do Flamengo, não. Consideraria se vendesse, sei lá, por 2 milhões de euros. Por 10 milhões de euros é quase um erro, porque realmente eu acho que ele vale mais do que... O talento dele vale mais do que isso. Só o futuro vai dizer, velho. Só o futuro mesmo.